Alô pessoal, aqui é o seu Japa Rico, transmitindo como sempre de Hong Kong. Hoje vamos falar aí para vocês sobre a Trade War China e Estados Unidos, como traders devem se posicionar. E eu creio que esse é um assunto do interesse da maioria de vocês. Primeiramente, vou falar aí para vocês que este material é somente para estudo, não é para sinais, não é conselho de investimento e também não é recomendação de absolutamente nada. Vamos direto ao assunto. O que é uma trade war? Trade war é uma guerra comercial. E quando eu falo de trade war, o pessoal só lembra China e Estados Unidos, porque é o assunto da atualidade. Mas se a gente for ver, eu listei aí para vocês, tivemos já várias guerras comerciais que aconteceram ao longo da história. A primeira foi essa Anglo-Dutch Wars, entre Inglaterra e Holanda, que acabou em 1784, e recentemente temos duas guerras, na verdade. A gente tem a guerra entre China e Estados Unidos, que é o que a gente vai falar hoje, e também temos, essa guerra na verdade começou ano passado, e esse ano recentemente também temos essa guerra entre Japão e Coreia do Sul, que é uma guerra semelhante, porém em um âmbito menor. Então vamos lá. Hoje a gente vai deixar um pouco de lado o assunto dessa guerra entre Japão e Coreia do Sul. Vamos falar mais sobre a guerra aí entre China e Estados Unidos, tá? Então, como começou? Vamos dar uma revisada aí. Tudo começou logo que o Trump se tornou presidente. Na verdade, até durante a campanha, ele já tinha falado durante a campanha "Put America First". Então, sempre deixar, né, colocar os Estados Unidos em primeiro. Isso ele sempre foi o que ele falava durante a campanha. E logo que ele virou presidente, aí tivemos em janeiro de 2018, ele impôs a tarifa ele aumentou na verdade a tarifa que era de 30% para 50% sobre importação de painéis solares e máquinas de lavar. E aí logo mais em março desse mesmo ano, ele aumentou a tarifa de ferro para 25%, alumínio para 10% para a maioria dos países, tá? Depois estendeu aí também para a União Europeia, e em julho de 2018 ele decidiu aí cobrar imposto de 25% em 818 categorias de produtos da China. E isso seria o equivalente a 50 bilhões de dólares americanos. E aí aconteceu que a China, por sua vez, acusou os Estados Unidos de iniciar uma trade war. E desde então a gente começou a usar essa palavra trade war. E é claro, né, gente, como os Estados Unidos começou a cobrar imposto, os outros países não deixaram por isso aí. Então a China, por sua vez, também começou a cobrar imposto dos Estados Unidos, Canadá também, União Europeia, Índia, México e por aí vai. Então, uma vez que os Estados Unidos começou a cobrar imposto, os outros países também revidaram e falaram, a gente vai cobrar imposto também. E aí caracteriza-se a trade war, tá? Então a trade war se consolidou aí. Uma coisa muito interessante que eu vi, isso aqui é um gráfico que eu vi da BBC, estava no site da BBC, tá? É um gráfico do dia 8 de maio desse ano. E aí, esse gráfico está mostrando aí, primeiramente aqui você tem os impostos cobrados, tá? Que os Estados Unidos cobra da China. Então, e aqui o total de produtos que os Estados Unidos importa da China. Isso em 2018, tá? Então, em 2018... os Estados Unidos importou aí 539 bilhões de dólares da China, tá? E aí impôs imposto em 2018 de cerca de 250 bilhões de dólares, tá? E mais 325 bilhões são as tarifas, são os impostos que o Trump aí está ameaçando de cobrar, tá? Ao passo que, se você ver agora, vamos ver o caso da China. A China, na verdade, somente, né, comparado aí, é muito pouco. Se você comparar com 539 bilhões, a China, por sua vez, importou somente 120 bilhões
de produtos dos Estados Unidos. E, por sua vez, a China começou a cobrar impostos sobre 110 bilhões de dólares. Tá? Então, o que a gente pode analisar nesse gráfico? A gente pode analisar que os Estados Unidos vão arrecadar, tá, mais do que o dobro de dinheiro, tá, já estão, na verdade, né, arrecadando aí mais o dobro de dinheiro do que a China está arrecadando, tá, nessa trade war. Só que ao mesmo tempo você pode também analisar da seguinte forma: os Estados Unidos está bem mais dependente, né, de importações de produtos da China do que a China depende de importação de produtos dos Estados Unidos. Também você pode analisar dessa forma, tá? Então tem dois jeitos de você analisar essa informação. E o que aconteceu, tá, recentemente? A gente teve aí o encontro do G20, né, teve esse summit, o encontro dos 20 países aí, no grupo do G20, em junho de 2019, e aí aconteceu que o Trump falou que iria continuar a negociar aí com Pequim, né, com o Xi, com o presidente da China, e ao longo do período ele falou, ele tinha, na verdade, cobrado um adicional de impostos equivalente a 300 bilhões de dólares sobre produtos chineses. Mas aí, em junho, Trump falou, tá, então vamos aí negociar e tal, e ficou estendendo aí a banho-maria, tá? E aí o que aconteceu? Ele falou que ia negociar, só que agora, isso aconteceu dia 1º de agosto. Aí, de repente, né, ele deu a impressão que ele ia segurar isso, mas aí em agosto, 1º de agosto, ele anuncia aí uma tarifa adicional de 10% de impostos sobre o restante desses 300 bilhões de produtos, né, 300 bilhões de dólares, né, equivalente em produtos. E aí o que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte, que quando o Trump anunciou isso aí, então vou cobrar mais 10% em cima já do imposto que eu estava cobrando. Aí, em consequência disso, o yuan caiu, né? Porque para quem não sabe, a yuan é a moeda da China, também chamado de renminbi, tá? Então, em consequência disso, o yuan caiu. Por quê? Porque pensa no seguinte, né? Então, os produtos, se ele vai cobrar mais impostos, tá? Então, os produtos chineses ficam menos competitivos. Só que aí, se o yuan cai de preço, né, a moeda da China, então o produto chinês em si vai ficando mais barato. Por quê? Porque o produto chinês cobrado na moeda chinesa, né, se o yuan está mais barato do que estava antes, então, consequentemente, esse produto fica mais barato. E aí, para que isso? Né? Para o imposto que aumentou, né, o imposto que o Trump aumentou, não fazer tanto efeito assim. Só que aí, tá, então o que aconteceu em dia 5 de agosto, foi ontem, tá, o renminbi, que também é chamado de yuan, que é a moeda da China, caiu aí 2% em apenas 3 dias, tá. Isso aí foi o preço mais barato desde 2008, tá? Então desde 11 anos atrás que o yuan não tinha caído tanto de preço assim, tá? E aí o que aconteceu? Em consequência disso, os Estados Unidos acusou a China de manipular. Falou, não, vocês estão manipulando, né? A gente aumentou o imposto, agora vocês estão manipulando aí a sua moeda para, em contrapartida, tá, ao que a gente fez, tá? Então, o departamento aí, o Department of Treasury, que seria o equivalente à Casa da Moeda nos Estados Unidos, então oficialmente declarou que a China é um manipulador de moeda, tá manipulando o valor aí da moeda chinesa. E aí também, ontem aconteceu, a China, por sua vez, né, os Estados Unidos falou, não, vocês estão... tudo começou o Trump, né, o Trump falou, não, vou aumentar mais 10% a mais de imposto sobre esses produtos. Aí a China foi lá e falou, tá, então o yuan, bum, caiu aí de preço. E aí os Estados Unidos falou, vocês estão manipulando o preço do yuan. Aí a China falou, tá, beleza, então agora vou proibir as empresas estatais de comprarem aí, tá,
a gente ordena as empresas estatais de pararem de comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? A trade war está ficando cada vez mais séria. E a gente está ficando muito séria, na verdade, tá? E aí, nós como traders, como a gente vai se posicionar, tá? E a guerra comercial continua, né? A trade war continua. Então, pode se agravar mais, tá? Isso, na verdade, a trade war pode ser um estopim para uma crise mundial, tá? Então pode ser aí o começo de uma crise mundial, na verdade. E isso eu vou até falar num outro vídeo, porque isso também seria um assunto muito bom para a gente fazer um vídeo especialmente sobre a próxima crise mundial, tá? Se a gente for ver, na verdade, a crise mundial tem períodos, né? Tem um ciclo, né? A gente chama de ciclo, na verdade. Então tivemos aí a crise asiática na Tailândia, né, que começou na Tailândia, isso foi em 1997, e depois de 11 anos, tá, a gente teve aí o subprime nos Estados Unidos em 2008. E agora em 2019, tá, mas depois de mais 11 anos, talvez teremos aí a próxima crise mundial, tá? E eu diria que seria uma ótima razão, na verdade, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos seria um ótimo estopim para a explosão de uma crise mundial, tá? Tô vendo aí. E aí, como nós, como traders, como que a gente vai se posicionar? Então, sempre que tem uma crise mundial, o que a crise mundial vai gerar? Vai gerar uma enorme recessão, tá? E aí, isso vai afetar principalmente iene, metais preciosos, ouro, prata, etc., e Bitcoin. Por quê? Bitcoin é chamado aí, agora tem até esse nome que eles deram, Gold 2.0, é o chamado de ouro 2.0, né? E Ethereum, que é a segunda maior cripto do mundo, tá? O iene japonês. A gente chama isso de funding currency, tá? Por quê? Por que ela é uma funding currency? Porque o iene em si, ele tem juros próximos a zero. Tá? O que é isso? Se você abre uma conta de poupança lá no Japão, tá? Essa conta te rende nada. Tá quase zero, tá? Então cada ano você depositou aquele dinheiro, fica lá. E não rende, tá? Então, quando a economia está indo bem, tá? Os investidores não vão colocar o dinheiro em iene. Por quê? Porque iene não rende nada. Então, quando a economia está galopando, os investidores vão colocar o dinheiro em depósitos em dólar australiano e dólar da Nova Zelândia, principalmente. Por quê? Porque essas moedas, elas pagam juros muito mais altos do que o iene, tá? Só que numa época de recessão, tá, quando a economia está em recessão ou está nessa crise mundial, aí, em consequência disso, o iene vai subir de preço. Por quê? Porque muita gente, tá, quando o pessoal não tem dinheiro, o pessoal não vai colocar o dinheiro no dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia. Tá? O pessoal aí teme a recessão e, consequentemente, vai colocar mais dinheiro em iene japonês. Porque mesmo o iene não pagando juros, o iene é considerado uma funding currency, que é uma moeda mais estável, tá? Então, por isso, em consequência disso, tá, o pessoal vai investir mais em iene, vai segurar, né, vai segurar o dinheiro, falar, não, vou colocar mais em iene. Em consequência disso, o iene vai subir de preço, tá? E quando a economia está em recessão, tá? Então, quando a economia está boa, o pessoal coloca dinheiro lá no dólar australiano, no dólar da Nova Zelândia e também outras também, né? Tem gente que coloca até, né, em rands, né, que na moeda da África do Sul, e tem gente que até investe no peso mexicano, mas eu diria que principalmente dólar australiano e dólar da Nova Zelândia. O pessoal vai lá e investe. Em consequência disso, o dólar desses dois países sobe de preço quando a economia está boa. E quando a economia está ruim, consequentemente, o dólar da Austrália e da Nova Zelândia desce de preço, tá? E aí, como eu expliquei para vocês, como o iene ele vai se apreciar durante a recessão, em consequência, os pares de iene vão descer, tá? Então, o par dólar iene vai descer, o pound yen vai descer,
o dólar australiano e iene vai descer, e assim por diante. Tá. Então qual aí é a nossa estratégia que a gente vai adotar, não somente para trade war, gente, mas para qualquer crise mundial, tá? Numa época de recessão. Então vamos aí comprar iene, né? Porque o iene provavelmente vai subir de preço, então vamos comprar iene. Vamos comprar metais preciosos, tá? Ouro, prata, principalmente a prata, tá? Ouro também, mas principalmente a prata, porque a prata, o valor já está muito baixo, tá? Está muito baixo o valor da prata, então vamos comprar a prata. E também vamos comprar Bitcoin. Bitcoin também considerado como Gold 2.0, que eu tinha falado para vocês, tá? Por que ele é chamado de Gold 2.0? É porque muitos investidores consideram o Bitcoin como sendo um ouro digital, tá? Então, quando é época de recessão e todo mundo vai lá e compra ouro, muitos investidores agora, em época de recessão, vão lá e compram Bitcoin, tá? Então, aí surgiu esse termo que está pegando aí, que todo mundo fala agora, que é Gold 2.0. E o Ethereum, por ser a segunda cripto mais famosa do mundo. Então, em consequência do Bitcoin subir, a gente prevê aí que o Ethereum também vai subir de valor, tá? E aí a gente vai vender os pares de iene, tá? Então em Forex, pegamos aí os pares de iene, tá? E vamos vender os pares de iene. Na verdade, esse tipo de metodologia a gente vai adotar aí, tá? Para os meses seguintes, tá? Não é coisa que você faz aí no day trade, no scalp, tá? Não é assim, gente. Isso aqui é coisa que vai demorar aí meses, tá? E que mais? Agora, petróleo. Muita gente me pergunta sobre como se posicionar durante a trade war em relação ao petróleo, tá? Agora o petróleo é meio que tricky, né? É meio que difícil falar, porque tem duas coisas, né? A primeira coisa, quando você pensa em recessão, tal, então acontece, quebrou a crise, todo mundo está sem grana, tá? Ninguém tem dinheiro. Aí o que acontece? As pessoas vão consumir menos, tá? Então as pessoas vão usar menos energia, vão tentar, né, pelo menos usar menos energia. Então, em consequência disso, o preço cai. Porém, gente, não se esqueça de uma coisa, o petróleo, se você for ver o preço já está muito baixo, tá? O preço já está muito baixo e também o petróleo não somente vai variar por causa da trade war, mas na verdade existem outros fatores, principalmente políticos, né? Os fatores são políticos que afetam no preço do petróleo e também a demanda, tá? Demanda, supply, né? Suprimento, né? E fatores políticos. Então, primeiro vamos dar uma olhada, tá? Inclusive fatores políticos, principalmente Estados Unidos, Saudi Arábia e Irã. Por quê? Porque esses países estão na lista dos 10 maiores produtores de petróleo no mundo. Então vamos mostrar aí para vocês, tá? Os 10 maiores produtores de petróleo. Você tem aí Estados Unidos, e esse valor aqui, BPD, são barris por dia, tá? Então aí fabrica aí 15 milhões, gente, 15 milhões de barris por dia. E aí você tem aí, inclusive o Brasil está em 9º lugar nessa lista, tá? E quero que vocês deem uma olhada que aqui temos aí a Arábia Saudita em 2º lugar, tá? E o Irã está aí em 1, 2, 3, 4, 5. Em 6º lugar está o Irã, tá, gente? Então, temos também que verificar isso. Então, tem supply, demand, né, a demanda, suplemento, e também relação política entre Estados Unidos, Saudi Arábia, Arábia Saudita, né, Irã, tá? E também China, né? Porque a China também está entre os 10 maiores. Então, tudo isso aqui está afetando o preço do petróleo. Por isso que eu falo que é um pouco que tricky, né? Um pouco difícil da gente analisar aí. Então, não somente a trade war, gente, então todos esses outros fatores também vão afetar o preço do petróleo. Por isso, e outra coisa, por isso, né, que eu falei para vocês, geralmente se fosse somente pela trade war, o petróleo cairia de preço. Porém, gente, aqui vamos analisar o gráfico no weekly, tá?
E isso aqui eu mostrei para vocês que agora, tá? Acabei de colocar esse gráfico, agora o preço está 55,06 dólares, tá? No petróleo, tá? E aí o que vai acontecer? O preço já está muito barato. E a estratégia que eu acho que a gente deve adotar, na verdade, não é apostar na venda, mas sim na compra. Porque se vocês verem, tá? Quando isso aqui chegar próximo desse valor, tá? O bottom here, tá? O bottom aqui tá entre 26,63, tá? 26,63 aqui. Então, quando atingir uma área próxima ao bottom, tá? A gente vai procurar aí uma oportunidade de compra, na verdade. Tá? Isso aqui é a longo prazo, gente. A gente vai comprar e segurar isso aí até dar um valor bem, tá, alto, e aí a gente vai vender. Então essa é a estratégia que eu acho que a gente deve adotar em relação ao petróleo, tá? Que é uma estratégia de compra, tá? Inclusive, acho que talvez alguns de vocês discordem de mim. Se vocês discordarem, é só escrever aqui nos comentários, tá? Mas essa foi a opinião aí do Japa Rico para vocês. E é isso aí, gente. Falem aí para mim o que vocês acharam sobre esse vídeo. Será que vocês têm outra opinião sobre a Trade War? Se tiverem, coloquem aí. Um grande abraço e até mais. Tchau!